Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante. Você já se perguntou o que é a ansiedade e como ela pode afetar a sua vida? Nesse vídeo a gente vai explorar isso em detalhes e fornecer estratégias para ajudar você a controlar a sua ansiedade. Se você é do tipo de pessoa que sofre de ansiedade de vez em quando, ou até mesmo aquela que já teve crises de pânico, esse vídeo aqui é para você. Vamos entender como a ansiedade funciona, por que ela acontece e como você pode lidar com isso de uma maneira eficaz. Mas antes da gente começar, não se esquece de dar aquele like, de se inscrever no canal para ficar por dentro de mais conteúdos úteis como esse daqui. E também me siga em todas as redes sociais, onde eu posto diversos conteúdos para o seu bem-estar emocional e mental. E agora, vamos mergulhar a fundo e desvendar o mundo da ansiedade. Vamos lá? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Domínio da Mente. Eu sou o Akira, eu sou hipnoterapeuta e programador mental. E você sabe o que é exatamente essa ansiedade? Bom, ela é um sentimento que todos nós conhecemos e muitas vezes ela desempenha um papel importante nas nossas vidas. É como aquela faísquinha que nos impulsiona para trabalhar duro, para estudar, para uma prova importante ou até mesmo para a gente se levantar todas as manhãs para enfrentar o dia a dia. Em essência, a ansiedade é uma força de vida que, quando equilibrada, ela pode ser positiva e muito motivadora. No entanto, como qualquer força, a ansiedade ela pode ser problemática quando ela sai do controle. Do ponto de vista patológico, isso significa que quando ela transborda, ela se torna excessiva e avassaladora. Imagina a ansiedade como um reservatório de energia bem dentro da gente aqui. Quando essa energia ela excede nossos limites, a ansiedade ela pode se tornar um problema de saúde mental. Ela deixa de ser aquela faísca motivadora e ela passa a ser uma chama que começa a queimar de uma maneira incontrolável. Para entender o que acontece no nosso corpo e mente quando a ansiedade se torna um problema, é útil a gente olhar para a neurofisiologia, ou seja, como o nosso sistema nervoso e o cérebro eles estão envolvidos. Em um nível neurofisiológico, os marcadores da ansiedade são como correntes elétricas que eles fluem pelo nosso corpo. Eles existem para nos alertar, preparar para o perigo e nos ajudar a reagir. No entanto, quando a gente está ansioso de uma forma excessiva, esses marcadores ansiosos, eles ficam mais ativos do que eles deveriam ficar. Eles se tornam como correntes elétricas em lugares onde não deveria estar, com uma frequência e velocidade muito maior do que o necessário. Para combater a ansiedade, o primeiro passo é compreender que a gente está criando uma realidade de estresse imaginário. Isso significa que muitas vezes os nossos pensamentos, as preocupações, elas são baseadas em cenários que ainda nem aconteceram e talvez nem aconteça. O nosso cérebro, por sua vez, ela responde a essa realidade construída emitindo comandos ao nosso corpo. Por exemplo, se a gente imaginar algo assustador, como um acidente de carro, o nosso corpo ele começa a reagir como se o acidente estivesse realmente acontecendo. O nosso coração ele vai acelerar, a respiração vai ficar mais rápida e a nossa mente ela entra em estado de alerta extremo. O que é importante entender é que na maioria das vezes esses cenários imaginários eles são improváveis de acontecer. O estresse imaginário que a gente cria, ele pode se tornar uma armadilha para a nossa mente e principalmente para o nosso corpo. Portanto, a chave para combater a ansiedade é reconhecer quando a gente está construindo uma realidade de estresse imaginário e aprender a interromper esse processo. Imagina o seguinte cenário: uma pessoa ansiosa, ela está lá na casa dela realizando uma tarefa doméstica, como lavar a louça, arrumar a casa, enfim. Tudo parece estar tranquilo, mas de repente um pensamento negativo invade a mente dela. Pode ser algo como: ah, hoje eu vou perder meu pai, ou e se algo acontecer com a minha namorada, ou até mesmo amanhã eu vou fazer uma viagem de carro, e se o meu carro bater, e se ele capotar? Esses pensamentos são como pequenas fagulhas, faíscas de preocupação que, para uma pessoa ansiosa, elas podem se transformar rapidamente numa chama de ansiedade avassaladora. E o que acontece a seguir é crucial para entender como a ansiedade afeta o nosso corpo e a nossa mente. O corpo humano ele é incrivelmente inteligente e, diante de uma ameaça percebida, ele inicia um mecanismo de defesa fisiológico.
Nesse momento, o coração dele vai começar a acelerar. Isso acontece porque o coração ele precisa bombear mais sangue rapidamente para as extremidades do corpo. Essa ação é uma resposta ao instinto de lutar ou fugir. Então, suponhamos que você estivesse num perigo real, enfrentando uma situação de perigo iminente, de verdade mesmo. Seu corpo ele entraria num estado de alerta máximo. E o coração acelerado ele seria essencial para fornecer o sangue e a energia necessário para lutar contra a ameaça ou para fugir dela. É como se o corpo ele dissesse: a gente precisa estar pronto para o que der e vier. Além disso, durante essa resposta ao perigo percebido, você também pode notar que sua pele fica meio pálida. Isso ocorre porque o corpo ele direciona o sangue para as áreas mais críticas, como músculos e órgãos internos. Então ele fica mais nessa região aqui. Esse redirecionamento é uma medida de proteção projetada para garantir que você tenha mais sangue e energia suficientes para enfrentar a situação de perigo. Um outro aspecto muito importante desse mecanismo de defesa fisiológico é a vasoconstrição. Em termos simples, a vasoconstrição ela envolve em diminuir o diâmetro dos vasos sanguíneos periféricos. Isso significa que esses vasos eles ficam mais estreitinhos e que limita o fluxo sanguíneo para as extremidades do corpo. Essa ação tem um propósito específico, é reduzir o risco de sangramento excessivo em caso de ferimento. Imagina que você estivesse em uma situação de perigo real mesmo, como uma luta ou uma fuga desesperada. Se você se machucasse nesse processo, a vasoconstrição ele vai te ajudar a minimizar o sangramento. Ela age como uma espécie de freio de emergência, para garantir que o sangue ele seja preservado para o funcionamento vital dos nossos órgãos. No entanto, o que é importante entender é que no cenário descrito, o perigo não é real. Os pensamentos negativos que invadiram a nossa mente são apenas pensamentos, eles não são uma ameaça iminente. No entanto, o corpo ele reage da mesma forma, e desencadeando esse mecanismo de defesa fisiológico. Essa é uma das maneiras pelas quais a ansiedade afeta o nosso corpo e a nossa mente. Quando a ansiedade se torna excessiva, essas respostas fisiológicas elas podem ser desencadeadas por pensamentos e preocupações que na realidade não representam um perigo real. Isso pode levar a sintomas físicos, desde os batimentos cardíacos acelerados, pele pálida, a outros sinais de alerta que são mais apropriados em situações reais de perigo. Entender essa dinâmica é fundamental para aprender a lidar com a ansiedade, tá? Quando a gente reconhece que a ansiedade é muitas vezes uma resposta exagerada aos pensamentos negativos nossos, a gente pode começar a desenvolver estratégias para acalmar nosso corpo e a nossa mente. Para compreender melhor como a ansiedade ela pode afetar diferentes aspectos da vida, é importante analisar situações específicas em que ela se manifesta de maneiras distintas. Vamos dar uma olhada em dois quadros comuns: o TAG, né, o transtorno de ansiedade generalizada, e a crise de pânico. No caso do TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, o mal-estar é uma sensação que pode persistir por horas a fio. Nesse contexto, a ansiedade ela se manifesta de uma maneira mais constante, uniforme, mas em picos menores. Ou seja, a pessoa sente uma preocupação crônica e um desconforto que perdura por um longo período de tempo. Esses picos menores, eles podem variar de intensidade, mas são menos intensos do que uma crise de pânico, por exemplo. A pessoa com o transtorno de ansiedade generalizada, ela está frequentemente lidando com um estado de apreensão o tempo todo. Agora vamos focar na crise de pânico, por exemplo, que é um estado de pico muito maior de medo. Nesse cenário, a ansiedade ela atinge seu ápice em um curto período de tempo, geralmente em minutos, segundos. A pessoa que está tendo uma crise de pânico, ela pode experimentar uma sensação iminente de que algo terrível vai acontecer, como se ela estivesse à beira da morte mesmo. Essa experiência pode ser avassaladora e muito assustadora. O que torna a crise de pânico particularmente desafiadora é a intensidade do medo que ela provoca. A pessoa, ela pode sentir sintomas físicos muito intensos, como batimentos cardíacos acelerados, falta de ar, sudorese e tremores. Esses sintomas, eles podem ser tão avassaladores que a pessoa tem certeza de que ela está enfrentando uma emergência médica iminente. Como resultado,
os comportamentos evitativos, eles começam a entrar em cena. Esses comportamentos, eles são desenvolvidos como uma maneira de evitar outra crise de pânico. Por exemplo, alguém que teve uma crise de pânico em um elevador, ela pode começar a evitar elevadores a todo custo. Isso também pode se estender a outros ambientes ou situações, como dirigir, sair de casa ou ficar em locais lotados. Esse é aquele famoso medo de sentir medo. A pessoa ela sente um medo tão grande, tão alto na crise de pânico, que ela tem medo de ter outra crise. Então ela tem o medo do medo. E aí ela começa a evitar situações que podem causar esse medo para ela. E isso vai atrapalhando a vida dela, porque ela deixa de frequentar lugares que ela poderia frequentar, de entrar no elevador, por exemplo, porque é um lugar seguro. O elevador é um dos meios de transporte mais seguros conhecidos no planeta hoje. E mesmo assim a pessoa cria aquele medo de entrar nesses lugares. Os comportamentos evitativos, eles podem atrapalhar a vida das pessoas de uma maneira significativa. Eles vão começar a limitar a sua liberdade e a capacidade de participar de atividades normais do dia a dia. Com o tempo, esses comportamentos eles podem se tornar patológicos, o que significa que eles afetam negativamente a qualidade de vida e podem ser prejudiciais para a saúde mental. Bom, a boa notícia é que com o tratamento adequado é possível superar a crise de pânico e o transtorno de ansiedade generalizada. Os tratamentos, eles podem incluir terapia, a hipnose clínica, a meditação, a combinação de várias técnicas. O mais importante é buscar uma ajuda profissional e um apoio emocional para aprender a enfrentar os desafios da ansiedade de uma maneira mais saudável. Aqui está o ponto crucial. Se você for treinado para o jogo da vida, ou seja, para aprender a lidar com a ansiedade de uma forma eficaz, você vai estar preparado para enfrentar os desafios que a vida vai te apresentar. Isso significa que você não vai desenvolver a síndrome do pânico justamente porque você vai estar mentalmente e emocionalmente encorajado e preparado para enfrentar situações com muito mais coragem. A superação da ansiedade, ela envolve o fortalecimento da sua resiliência mental e emocional. Isso significa que mesmo quando a ansiedade tentar te interromper, você vai ter as ferramentas e a confiança necessária para enfrentar ela de frente. Com apoio adequado e a determinação, você pode viver uma vida plena e equilibrada, mesmo quando a ansiedade ela tenta desafiar você no seu caminho. A chave está em não deixar que a ansiedade controle a sua vida, mas sim você aprender a controlar a ansiedade. Agora que a gente explorar a complexidade da ansiedade e como ela pode afetar nossas vidas, é hora da gente dar uma resumida nas informações importantes que a gente passou aqui nesse vídeo. A gente discutiu aqui como a ansiedade é uma parte natural da experiência humana e, mais importante, em doses saudáveis, ela pode ser uma força motivadora que vai impulsionar a gente a enfrentar os nossos desafios da vida. No entanto, quando a ansiedade ela sai do controle, ela pode se tornar um problema de saúde mental. Aí a gente viu como a ansiedade excessiva ela pode desencadear uma resposta fisiológica no nosso corpo, levando a sintomas como os batimentos cardíacos, a tensão muscular e as preocupações constantes. Quando a gente entende a dinâmica, é fundamental a gente saber isso para poder controlar a ansiedade. Além disso, destacamos a diferença entre o transtorno de ansiedade generalizado TAG, no qual a preocupação ela persiste por um longo tempo, e as crises de pânico, que envolvem os picos intensos de medo e ansiedade. Os comportamentos evitativos eles podem se desenvolver em respostas à crise de pânico, prejudicando totalmente a qualidade de vida. E agora, o que você pode fazer com todas essas informações? A resposta é muito simples. Aplica estratégias de controle para a ansiedade. Aprender a reconhecer quando a ansiedade ela está se tornando excessiva e começar a usar técnicas como a respiração profunda, a meditação, mindfulness, a auto-hipnose. Eu posto diversas técnicas aqui no canal para vocês poderem lidar com a ansiedade. Isso é muito importante para te lembrar que você não está sozinho nessa jornada. Muitas pessoas, elas enfrentam desafios semelhantes e compartilhar suas experiências e estratégias pode ser incrivelmente valioso. Por isso,
eu quero te encorajar aqui, e todos vocês que estão assistindo aqui, a deixar seus comentários, compartilhando suas próprias histórias e suas estratégias para lidar com a ansiedade. Quando a gente compartilha nossas experiências, a gente cria uma comunidade de apoio onde a gente pode aprender uns com os outros e encontrar conforto nessa compreensão mútua. Então, não hesita de se envolver, compartilhar e se conectar com outras pessoas que podem estar passando por situações muito parecidas com as suas. E para finalizar, lembra sempre que a ansiedade não precisa controlar sua vida. Com a compreensão adequada e as estratégias certas, você pode superar os desafios da ansiedade e construir uma vida mais equilibrada e muito mais saudável. E se você gostou, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar os sininhos das notificações para não perder nenhum conteúdo útil como esse daqui, hein? E também me siga em todas as redes sociais, onde eu posto diversos conteúdos diariamente. E, é claro, compartilhe aqui suas experiências nos comentários, porque juntos a gente pode enfrentar a ansiedade e criar uma comunidade de apoio. E muito obrigado mais uma vez por ter assistido esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo.